parece bem. Pra gente parece bem. Ficou bom? Tá bom aí, Raquel? Tá. Pronto, gente. Primeiramente, bom dia para vocês, né? Queria agradecer a presença de todos aí nessa manhã de quinta-feira. Dia dos Namorados, mas a gente está aqui, né? Tem que estar. De noite, mais tarde, a gente faz a comemoração. Aí, Raquel, você dá o... Tem que ficar bonitinho aí. Queria agradecer aí a presença da galera. Hoje a gente está fazendo algo diferente, né? A gente quer fazer uma transmissão, né? Um bate-papo com o Adriano que está aqui do nosso lado. Então, quem quiser ver, né? O Adriano está aqui junto. Então, a ideia é parecer que a gente está junto, né? Parecer que a gente está próximo. A gente está fazendo algo diferente também. Quem quiser vai poder entrar pelo YouTube. A gente vai estar fazendo uma live no YouTube em paralelo a essa transmissão aqui do nosso Teams. Eu acho que é uma forma da gente estar movimentando um pouco mais, falando um pouco, né, sobre as situações do dia a dia e estar movimentando aqui a nossa rede de franquias. Estou aqui com Flávia da Mata, que é a nossa consultora, né, que está aqui conosco quase que diariamente, né, semanalmente, fazendo as ações, dando ideias e trazendo sugestões. E aí eu vou passar a palavra para a Flávia, né, para que a gente possa startar aí o nosso dia. E aí eu apresento o Adriano ou você apresenta? Ninguém melhor que você para apresentar o Adriano. Também estamos aqui com o Adriano, que é o nosso ilustre convidado, né, desse nosso bate-papo de hoje. A ideia é conversar um pouco sobre a rede de franquias, sobre o que fez Adriano desenvolver na rede. Né? A gente tem algumas perguntas aqui que a Flávia vai fazer. E aí eu vou passar a palavra para a Flávia e a Flávia faz a nossa organização do dia. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. De 2 meses para cá, de forma mais íntima, né? Na verdade, porque a gente tem feito a consultoria de negócios. Então eu estou individualmente com vocês, batendo um papo, entendendo a realidade local e criando estratégias de crescimento junto com vocês. E hoje trouxemos Adriano, que é um dos franqueados de alta performance que nós temos, para dividir conosco, porque durante a consultoria de negócios, vocês perguntam muito sobre o que o outro franqueado faz e consegue alavancar suas vendas, né, consegue viver da Tuareg. Né? E Adriano é esse cara, né? Um cara que a gente conversou e sabe que ele traz um potencial muito bacana, muito profissional. E hoje ele vai compartilhar com a gente um pouco dessa realidade. Então, Adriano, por favor, se apresenta, fala um pouquinho de você, como você está hoje, mas do seu passado. Como foi que você chegou até aqui, até franqueado da Tuareg de alta performance? Fica à vontade. Bom dia, Flávio. Bom dia, André. Bom dia a todos aí na sala, né? Bom, falar da gente aqui é sempre muito difícil, né? Principalmente a gente que é mineiro aqui. A gente tem essa fama de ser mais quieto, mais introspectivo. Mas, basicamente, eu cheguei até a Tuareg pesquisando um outro modelo de negócio que eu não estava feliz no meu Tuareg, né? Até então. Tive algumas experiências no passado com franquias, inclusive nós vamos chegar lá. Mas sempre trabalhei com vendas, na verdade, sempre lidei com o público. Mas basicamente assim, eu cheguei aqui no momento que eu estava muito saturado no meu trabalho, eu estava não estava performando e não estava recebendo, que era o principal problema do meu negócio anterior. Bacana. Então o que me trouxe até aqui foi as experiências negativas anteriores, basicamente, claro. Mas é muito difícil falar pra gente, né? É verdade, mas pode ficar tranquilo que a gente vai puxando de você. De vocês aí para puxar o fio da viagem. Antes da gente falar sobre essa experiência que você teve, eu queria saber da origem de Adriano. Quem foram os pais ou quem são os pais de Adriano? De onde é que Adriano veio? Essa garra empreendedora vem dos seus pais? Olha, acredito que sim, claro. O meu pai, ele a vida inteira trabalhou no comércio. Ele foi um empresário aqui no ramo de loja de móveis e eletrodomésticos durante muito tempo.
Então, assim, na verdade, era a única loja da cidade, uma cidade muito pequena. Hoje nós estamos aqui com 10 mil habitantes. É uma cidade muito pequena no interior de Minas. Porém, o polo aqui, regional, aqui é muito forte. Então, são muitas cidades próximas, cidades importantes. Assim, que eu posso citar aqui, que talvez seja de conhecimento aí nacional, seja Nova Serrana, que é uma cidade muito forte no polo calçadista. Divinópolis, que é uma cidade de quase 300 mil habitantes, também no ramo de siderurgia, que é uma cidade também muito próspera. Talvez todos conheçam de forma nacional, né? Mas aqui a origem é essa. Meu pai tinha essa loja de imóveis, desde pequeno, eu trabalhava com ele. Eu vi um depoimento do André falando que começou a trabalhar com 14 a 15 anos, eu comecei até antes disso, André. Eu com 11, 14 anos, eu era obrigado a cumprir horário. Eu não fazia nada, não tinha uma função na loja do meu pai, porém, mas tinha que estar lá. Cumprir horário. Isso é bacana. Eu ia estudar, mas eu estudava no ambiente de trabalho. Então, desde muito novo eu tinha essa responsabilidade. Eu tinha que ir para a loja do meu pai cumprir um certo horário lá, para eu ganhar uma mesadinha, senão não rolava também não. Bacana. E aí o tempo foi passando, as coisas foram ficando difíceis e meu pai teve uma época aí. Meu pai também foi sempre empreendedor, ele buscava, ele não se completava só com as vendas da cidade. Então, tinha algumas cidades menores ainda que Araújos, que viviam a safra do café. Meu pai ia lá de porta em porta, vendia, e depois a gente ia fazer entrega no caminhão da empresa que meu pai na época tinha. Até o momento que ele sofreu um sequestro relâmpago nessa cidade, André. E aí a coisa degringolou. Ele foi desanimado, acabou se aposentando e vendeu o imóvel da loja. E aí cada um por si, né? E aí foi onde eu fui buscar as outras situações da minha vida. Mas a minha origem basicamente é essa. Meu pai no começo da vida e minha mãe sempre ajudando ele. Minha mãe também foi muito importante nessa concepção de vida também. Ela sempre foi auxiliar do meu pai lá, na parte de escritório, na parte de vendas também, né? Nessa loja que ele tinha. Empresa basicamente familiar. Bacana. Emociona um pouco, né, Adriano? Falar do passado, da origem. Eu lembro assim, o que aconteceu para o fim, né, dessa loja que meu pai tinha, era um pouquinho complicado, sabe, Flávio? Mexe um pouquinho nessa questão do sequestro que sofreu, foi muito traumático na época para a família, sabe? Adriano, você falou dois pontos aí que são importantes, né? Primeiro ponto, né, é que para você ter sucesso e ganhar dinheiro como corretor de seguros, você não precisa estar numa cidade grande, né? Então eu vejo muita gente falar assim, na minha cidade eu não consigo fazer, na minha cidade não dá. Cara, não é desmerecendo as cidades pequenas não, mas se você consegue em Araújos, se Gabriel consegue lá em Lagoa da Prata, né, eu consigo em Salvador, a gente pode conseguir em qualquer lugar, não existe limitação. A limitação é criada por nós mesmos, né? Eu lembro que com uma certa feita, um determinado franqueado, eu não vou falar a cidade, porque eu não sei nem se ele está aqui na sala, mas ele me disse assim, não, na minha cidade ninguém contrata plano de saúde Bradesco. Eu falei, cara, mas aí eu fui olhar, né? A cidade dele eu acho que a segunda ou terceira maior cidade do estado do qual ele se encontra. É uma cidade extremamente industrializada. Na cidade tinha 7 Ferraris. Aí eu falo, cara, numa cidade dessa tem diretor de empresa, numa cidade dessa tem pessoas que ganham bem, numa cidade dessa, eu acho que o PIB que é per capita dessa cidade, eu acho que era 14 mil. Então assim, dá para o cara pagar um plano de saúde Bradesco. Mas muitas vezes a pessoa ela se confunde, né? A realidade pessoal com a realidade das outras pessoas. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é porque eu ganho R$1.000 que eu não posso vender um plano para um cara que vai gastar 10 no plano de saúde. A realidade do cara é outra. E às vezes a gente se pega muito nos nossos paradigmas e não ultrapassa os desafios. Então, assim, é importante a gente ver essa questão, né? Você teve uma vida que você vivia com sua família lá, dono de loja e tal, você podia ter se pegado naquilo e ia simplesmente querer seguir naquele ramo, montar uma lojinha e tá tudo certo. Mas não, você buscou algo diferente.
E aí, isso me remete até à minha própria história, né? Meu pai é dono de posto de gasolina, teve uma rede de postos grande, né? Meu pai trabalhou com seguro antes de trabalhar com posto. O que ele conseguiu, o primeiro posto que ele comprou foi trabalhando com seguros. E eu procurei me desvencilhar e seguir meu caminho. E hoje eu vejo que foi uma decisão acertada, né? Buscar os nossos próprios caminhos, né? Buscar as nossas próprias vitórias, que às vezes as pessoas ficam esperando. E eu acho que esse é o grande diferencial da pessoa que vence na vida. É ela buscar realmente fazer o caminho dela e buscar tomar decisões que vão levar ela para um caminho diferente. Eu vou seguir aqui, passar para a Flávia. É isso mesmo. Só puxando um gancho do que o André falou, o interior ele tem um diferencial que é o relacionamento, que na capital é muito mais difícil de fazer, né? Então, assim, existe essa estratégia de relacionamento que o interior possibilita. Se eu te conheço e confio em você, eu vou confiar naquilo que você vende. Mas, Adriano, eu queria saber da sua experiência, sem precisar falar nomes, né, marca, mas a experiência anterior que você teve. Porque, assim, para você é incrível. Você já teve uma franquia antes, não gostou, e atualmente você está bem na franquia que você está. Conta pra gente aí, fazendo um comparativo, o que fez você cancelar outra franquia? Bom, Clara, na verdade, assim, bem como o André disse aí, né? Na verdade, eu até tentei, de fato, seguir os passos do meu pai. Ele teve essa loja de móveis e eletro, né? E a minha primeira franquia, como eu disse, né, essa experiência que eu tive, foi uma franquia de móveis planejados, seguindo dentro da área, um pouco de experiência que eu achava que eu tinha nos móveis. Porém, era uma área que eu, de fato, não dominava, tive que buscar conhecimento e fui aprimorando até. Mas eu esbarrei, o meu fracasso nessa primeira franquia foi eu esbarrei na questão da mão de obra. Depender de outras pessoas para a parte de montagem. Eu até fazia a minha parte, razoavelmente bem. Que é o relacionamento com o cliente, a venda, o pós-venda e tudo bem. Porém, eu esbarrei nessa questão, principalmente da logística e da mão de obra. E foi onde eu cheguei no limite, eu não consegui mais. De fato, foi um fracasso mesmo. Eu cheguei a quebrar esse negócio. E aí eu fui para a venda de porta em porta, como tem aqui na região. O Gabriel e o Felipe, eles sabem muito bem o que é pôr nessa região de vendedores aqui ambulantes. E foi o que eu consegui naquele momento. Né? E fiquei nessa uns 4, 5 anos, mas eu não era feliz ali. Eu não vou mentir para vocês, de fato, esse tipo de trabalho dá um rendimento bacana. Mas é informal, você não tem garantia de nada, você não tem projeção de crescimento, além do dinheiro especificamente, que de fato remunera bem. Mas eu não gostava, eu não estava feliz ali, sabe? Foi onde eu sempre estava buscando alguma situação, eu quero sair disso, eu quero parar. E a gente viaja, nesse outro evento, a gente viajava muito tempo fora de casa, você não tinha horário para nada, então assim, era o que eu queria para mim. Foi onde eu comecei a estudar o que eu poderia buscar desenvolver. Aí eu achei a franquia da Touareg. Pesquisei outras, mas eu achei aquele modelo ali mais interessante e comecei a conversar com a pessoa da 300. E aí, enfim, deu certo a negociação e estamos aí, né? Pouco mais de um ano, um ano e 4, um ano e 5 meses, né? E acredito que nós estamos no caminho certo. Está no caminho certo. Você trabalha sozinho, Adriano? Como é que é a sua estrutura? Faço escanteio e vou para cabecear e dar a fita junto. Por enquanto, eu estou chegando no meu limite. De fato, eu estou chegando no meu limite aqui. Na verdade, eu não trabalho sozinho, né, cara? Eu estou falando isso aqui. Aqui em Araújo, eu trabalho sozinho. Mas aí eu tenho uma dica aí, para todas as pessoas que estão na presença na sala. Aproveitar igual eu aproveito a estrutura que a Touareg oferece. Porque se não tivesse essa estrutura, esse back-office, né? Aí, de fato, estaria muito longe de conseguir qualquer coisa. Então, eu faço o trabalho sozinho aqui na minha unidade. Mas eu tenho cada um dos setores aí trabalhando em conjunto comigo aqui. Você conhece todo mundo, né?
Conversa com todo mundo. Aí eu falo todo mundo aí, claro. Uma coisa importante que o Adriano falou, até Flávia me provocou de manhã e perguntou assim, quais são os diferenciais do Adriano, né, na sua performance, né? Aí eu chamei até o Wanderson. Wanderson, vem cá, me diz aí, o que é que você acha que é o diferencial do Adriano? Ele falou, cara, dedicação, estudo e uma consultoria focada em atender bem o cliente. Então, assim, eu acho que na vida, cada passo lhe traz uma experiência para você chegar onde você está hoje. Então, assim, entendo, imagino, né, não só você, como os meninos também de Lagoa e vários outros que tem aqui conosco, que deve ter um cuidado especial com o cliente, deve ter um cuidado especial em trazer os motivos, trazer as razões, trazer as alternativas, né? Pensar fora da caixa, né? E visualizar o que é que pode melhorar, o que é que pode piorar, quais são as alternativas que o cliente vai ter naquela situação. Então, assim, esse é o grande diferencial do Adriano. Ele é um cara que está buscando sempre algo novo. Ele é um cara que está buscando aprender, buscando conhecer. Ontem a gente estava conversando sobre um seguro de granja. Confesso que eu não tenho muita experiência com essa área, porque não é um tipo de seguro que eu faça muito. Aí ele falou, não, eu já li, já olhei, faz carga viva e tal seguradora, vamos lá. E aí, então, a diferença, né, de quem realmente está preocupado em entender o negócio, entender o mercado, buscar alternativas, né, e trabalhar o mercado. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Você está de parabéns, não só você, como os outros também que estão aqui, mas a gente está falando de você, então você está de parabéns, Adriana, é isso mesmo. Continue assim, acho que esse é o caminho certo. Perfeito, eu vou pegar um gancho que eu tenho conversado muito com os franqueados nesses últimos 2 meses. André pontualmente descreveu você dessa forma, mas escreveu assim: a dedicação desde que abriu a franquia, ele literalmente vestiu a camisa, estudou para aprender sobre o negócio e isso fez com que ele tivesse sucesso. A maioria dos franqueados que eu venho conversando, eu falo sobre essa questão de vestir a camisa, porque às vezes você compra uma franquia e você acha que a franqueadora vai fazer todo o seu trabalho. E o trabalho, ele é local. É necessário que o franqueado vista a camisa da franqueadora de verdade. Mas, Flávia, eu tenho outros negócios. Como eu vou fazer essa casadinha? Você vai precisar contratar, de fato, uma pessoa que vista a camisa e toque o negócio junto com você. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Adriano. Você mergulha Tuareg, né? Bom, como eu até falei ontem na reunião de alinhamento, né, uma das primeiras perguntas que me fizeram na reunião da 300, né, antes até de eu adquirir a franquia, foi exatamente isso. Quanto de tempo eu me dedicaria ao negócio? E eu não entrei para brincar. Falei isso ontem, né, André? Era meu plano A, e o plano B é fazer o plano A dar certo. A gente até copiou a frase do pessoal de Lagoa aí. De Felipe. Porque, de fato, de fato, eu não tinha outra opção no momento. Eu falei, não, eu vou entrar para me dedicar e pronto. Antes disso, obviamente, eu pesquisei o segmento, observei os concorrentes aqui na região, né, como eles estavam, em vários aspectos, padrão de vida, nível de negócios e tudo mais. Então, de fato, eu não entrei na brincadeira. Acredito até que essa resposta do Adriano foi um fator para eles me aprovarem na reunião inicial lá atrás. Ô Adriano, me diga uma coisa, quantos corretores tem na sua cidade, Araújo? Aqui, André, corretora mesmo, corretora aberta, tem eu e mais um. Porém, aqui tem o Cicobi, tem o Banco do Brasil, tem alguns corretores de Nova Serrana que também fazem muitas vendas aqui na região. Que já são corretores antigos, e a gente sempre briga para beliscar um ou outro cliente deles, né? E de fato tem acontecido, né? Cotação que chega aqui para mim de concorrente, eu faço de tudo para não perder, para não deixar de fechar com eles, mesmo que eu sacrifique de comissão, eu sacrifique. Até aconteceu já de eu devolver o que está com o cliente, tá? Para ganhar cliente. Eu falei, não,
estava empatando, eu estava perdendo aí por 30, 40, 50 reais. Não, o impacto, se você for empatar, você fecha comigo. Mas você empatar, fecha. Eu não tinha essa condição de seguradora, nem consegui dispor aí com vocês. Pronto, fecha comigo que eu te devolvo o Pix. E aí, através de uma venda, puxa outra, enfim. É aquilo que você sempre diz, André, é o processo. Você vai buscando naquele cliente desenvolver novos produtos para vender para ele. É uma coisa que funciona muito bem, tá? Que eu até confesso que eu não tenho feito isso ultimamente, mas funciona muito bem. É você pedir, na hora que você fechar uma venda, você pedir para o cliente uma indicação de outras pessoas, né, no perfil dele para você conversar, para você fazer uma venda. Sempre faz, né? É um ponto que, de fato, eu esqueci de citar isso, mas de fato eu sempre faço isso. Eu agradeço ali a oportunidade de ter fechado comigo e na mesma hora eu peço novamente para seus amigos, parentes, enfim. Porque um cliente satisfeito ele volta e indica novos, e isso é fato. Não, e essa indicação ela é quente, né? É uma indicação quente. A gente trabalha até pouco, mas eu acho que a gente precisa trabalhar mais o seguro de vida. Né? E no seguro de vida é muito comum as pessoas fazerem isso, porque assim, quando a gente faz uma apólice de seguro de vida, você funciona igual o médico do seu cliente, né? Você faz um diagnóstico, identifica quais são as despesas daquela pessoa, qual é o patrimônio que essa pessoa tem, em que pese qual o tipo de pagamento que ainda falta fazer para aquele patrimônio, quanto que ele tem de prestação por mês, quanto que ele ganha por mês, e aí baseado em todas essas informações, você constrói uma apólice. A gente fala de tailor-made, né? Uma forma uma palavra em inglês que a gente brasileirou, né? Que é feita à mão, né? A gente constrói uma apólice e apresenta para ele uma solução feita especialmente para a realidade daquela pessoa. E aí, esse trabalho, sendo bem feito, gerando uma apólice bem elaborada, isso faz com que você esteja gabaritado para ofertar isso para outras pessoas. Cara, você gostou do trabalho que eu fiz? Isso faz sentido para você? Você entendeu que isso vai lhe fazer, vai dar um bom resultado acontecendo um imprevisto na sua vida? Pô, faz. Então me indica outras pessoas que eu posso fazer o mesmo trabalho. Isso dá muito certo. Inclusive Minas Gerais é o estado onde a Prudential tem a maior quantidade de life planners, né? Justamente por causa dessa metodologia de trabalho. E eu acho que é algo que a gente faz pouco aqui, né? E precisa fazer mais. E a gente vai fazer, a gente vai montar uma estratégia de começar a fazer um pouco mais isso. E aí vale a pena. Você fez um trabalho bem feito, você pede indicação para outras pessoas e faz esse mesmo trabalho com outras pessoas. Isso é muito bacana, isso funciona muito bem e dá muito certo. Muito bom. Adriano, entre as características que André colocou para você, onde potencializa o seu desempenho, ele falou sobre posicionamento e firmeza. Eu queria que você falasse um pouco qual é o produto que você desenvolve na sua região e como você se posiciona na sua região. Bom, claro, o produto que mais vende disparado é algo, né? Isso aí é chover no molhado, é o nosso arroz com feijão. O que eu tenho buscado, até inclusive discuti isso aí com o André ontem, é essa questão da diversificação do produto para um produto de nicho. Eu tenho notado, tenho observado que outros corretores aqui na região têm dificuldade. E a está grande, que a gente comentou ontem. Eu tive uma reunião ontem de manhã com esses empresários na cidade da região aqui, e eu notei que eles já tinham buscado essa demanda em outro corretor da cidade próxima deles lá. E a informação muito vaga, passaram poucas informações para eles. Então, assim, eu saí dessa reunião bem confiante que a possibilidade de fechar é gigantesca. Agora, eu estou aguardando o pessoal me passar as cotações para a gente buscar isso aí. Então, o que eu quero me posicionar é nesse tipo de seguro que outros corretores não têm tanta facilidade em fazer. Né? Que é esse, por exemplo, de empresarial, específico para um segmento.
Eu estou negociando também uma outra situação aqui no seguro naval internacional, buscando situações que outros não têm facilidade. Porque corretor de seguro de automóvel, todo mundo entende, todo mundo sabe vender. A realidade é essa. Né? Então, assim, você vai brigar por comissão de 10% o tempo inteiro. Esse que é o fato. Então, o que eu estou buscando de posicionamento é me diferenciar dos demais, claro. Isso se chama diferencial competitivo, né? Na verdade, assim, isso faz com que você tenha produtos que você consegue ganhar mais. Isso é tão verdade, gente, que ontem eu estava conversando com o franqueado nosso de São Luís do Maranhão. Ele foi numa fábrica de vela, né, que é um segmento excluído na maior parte das seguradoras. E aí, esse cara tem 3 anos sem seguro, o dono da fábrica de vela, né, uma fábrica de 50 milhões de reais, sem seguro há 3 anos. E quem fez o seguro dele foi um corretor de Fortaleza. O cara está em São Luís do Maranhão, foi preciso que um corretor de Fortaleza fizesse o seguro dele. Então, assim, a gente tem aí um país gigantesco, realidades empresariais das mais diversas, indústrias e fábricas e todo tipo de equipamento aí rodando pelo Brasil todo. E realmente vocês têm um diferencial, tá? Aqui a gente tem experiência para fazer esse tipo de negócio. Eu não vou dizer a você que a gente é bom em 100% de tudo, porque isso não é verdade. Mas assim, a gente é 99% de tudo, porque a gente faz aqui todo tipo de negócio. E isso tem feito com que a gente tenha cada dia mais equipe preparada. A equipe da gente, às vezes, você pode falar com uma pessoa ou com outra que de repente pode até lhe dar uma informação que não está correta, mas se ela caminhar um pouco na corretora, falar com o Wanderson, falar comigo, falar com o Tiffany, falar com a Ayla, falar com a Elisângela, em algum momento ela vai destrinchar aquilo ali e vai conseguir chegar a uma resposta. E se não conseguir a resposta dentro da corretora, a gente tem diversos contatos no mercado segurador que a gente pega o telefone, liga e vai ter a resposta sendo atendida, entendeu? Seja numa seguradora, seja no outro parceiro corretor, seja no mercado como um todo. A gente sempre tem uma relação muito boa com várias pessoas e a gente não tem problema de ligar, perguntar, falar, dizer que não sabe, procurar aprender, que isso faz parte do nosso dia a dia. Com relação à pergunta, foi? Jogo de cintura, eu quero saber. Ele já me respondeu. Eu quero saber como é que ele convive com os problemas do dia a dia, porque o seguro traz muitas questões específicas, né? Não é simples, não é você vender um produto e tomar lá da cá. Você vende um serviço que traz muitas questões durante o processo até fazer o fechamento. E aí a pessoa tem que ter muita calma, né? Tem que ter muita visão de tempo, espaço, né? E capacidade de solução. Eu costumo dizer, outro dia, eu acho até que foi o Gabriel que me ligou sexta-feira, 7h30 da noite, foi 8 horas da noite, querendo resolver o problema de um sinistro de um cliente. Eu, Gabriel, esqueça, cara, só segunda, não tem o que fazer agora. Então, assim, tem coisas que o cara, quando é vendedor, ele quer resolver tudo, a todo tempo, a qualquer custo. E as coisas não funcionam assim, né? Eu imagino que você tenha lá aquele problema lá da loja de imóveis, o cara tinha que montar um armário, o armário não estava pronto, deu 7 horas da noite, você está lá com os funcionários na casa do cliente, mas você não vai resolver aquilo naquele horário. Ou você recua a sua equipe, faz uma nova estratégia para ir de novo no sábado ou na segunda, ou então você acaba vivendo no estresse do dia a dia, das confusões e não evolui. Então eu acho que é importante a gente ter esse entendimento do nosso negócio, de que o nosso negócio é um negócio de serviço. Os serviços eles têm hora, horário, time para ser realizado e a gente tem que ter a clareza, a tranquilidade para poder fazer as coisas acontecerem na hora certa, entendeu? Queria que a Adriano falasse um pouquinho desse jogo de cintura. Como é que quando o cara era mascate. Você sabe o que é mascate? O cara vai na rua lá batendo de porta em porta, de casa em casa. Não tem jogo de cintura melhor do que esse, hein, Adriano? Exatamente, mas assim, eu respondendo sobre o jogo de cintura, eu tenho que confessar uma coisa para você. Eu, de fato, eu sou muito ansioso e estressado.
Quem sofre comigo isso aí é a Raquel, viu? A Raquel sofre e eu tenho que dar um parabéns pela paciência que ela tem com a gente. De fato, a gente que é vendedor, né, no famoso chão de fábrica aqui, a gente cobra de frente. E, obviamente, o cliente sempre quer a resposta imediata. Então, eu tenho tentado aprender isso, exatamente isso que o André falou. Então, as coisas muitas vezes não são resolvidas de forma imediata. Tem os prazos, né? Isso. Mas, assim, eu confesso que eu estou engateando nesse aprendizado do André. Mas está sendo bem. Eu queria até pontuar sobre isso. Dentro da estruturação da Touareg, que foi feita o ano passado e ainda está sendo, né, organizada, a aquisição de Raquel, que é assessoria personalizada ao franqueado, entre outros profissionais que estão aqui com a gente, na consultoria de negócios, que estão por vir também, né? Porque crescendo, desenvolvendo, a gente precisa. E aí Raquel tem esse perfil mesmo de acolher, abraçar, entender, né? E ir buscar a solução. Ela fica nesse meio de campo e eu acho que é louvável, esse parabéns para ela como profissional, assim como o Carlos e juntamente com a Elisângela, que estão comigo dentro da consultoria de negócios diretamente, né? A gente de fato deixou o André agora ser CEO de verdade. Mais tranquilo, né? Mais tranquilo, porque como se desse, né? Ele está cuidando, né, de fato do estratégico, e aí porque ele sabe que tem uma equipe competente dando suporte nessa consultoria, nessa ajuda ao franqueado mesmo, porque é necessário, né? Então realmente por trás de um grande CEO tem que ter uma equipe bem estruturada, preparada e qualificada, né? Porque como você disse aí, hoje você está sozinho, mas você já pensa em buscar profissionais para te ajudar, não é isso? Exatamente, eu estou sozinho, entre aspas, né, como eu disse, eu estou sozinho aqui na minha unidade. Já está apertado aqui para mim, estar sozinho dessa forma. Mas eu tenho uma equipe aí para me ajudar também, né? Ô, Adriano, uma coisa importante, tá, que eu quero falar para você, e aí isso serve também para os demais que estão ouvindo a gente aqui, tá? Para você poder ter uma equipe trabalhando contigo, é importante que você conheça a operação. Então, assim, esse pedágio que você passou e está passando, que é mais ou menos um ano e pouco, de conhecer a operação, ele vai ser muito importante para o seu futuro, caso você venha contratar alguém. Por quê? Não adianta você contratar uma pessoa e aí você depender 100% dessa pessoa. A gente já teve diversos casos aqui na Touareg que o cara contrata uma equipe, mas ele não sabe nem olhar o e-mail da Touareg. Ele malmente sabe entrar no Quiver, ele não sabe pegar um formulário. E aí o cara sai e ele vai para a estaca zero. Então ele passa 6 meses, não consegue constituir uma carteira, porque é pouco tempo, demite a pessoa, ou a pessoa sai por qualquer motivo, aí ele volta para a estaca zero, aí vai mais 3 meses, aí ele volta para a estaca zero e ele fica naquele vai e vem e não consegue evoluir, porque ele não aprendeu o negócio, ele não evoluiu com o negócio. Então é muito importante que quem está aqui nos ouvindo, que pensa em evoluir a sua corretora, faça como fez, por exemplo, Gabriel e Felipe, que só colocou uma pessoa para trabalhar com ele depois que ele já tinha mais de 6 meses de operação funcionando. Que aí ele tinha como dar apoio a essa pessoa. Hoje ele tem 2, 3 pessoas com ele, mas foi depois de vários meses trabalhando sozinho e ele tem a operação toda na mão. Então o Adriano é um cara que, se hoje quiser contratar uma pessoa para trabalhar com ele, não vai ter dificuldade de evoluir essa pessoa. Então as outras pessoas que estão aqui têm que ter esse cuidado. Seguro é um negócio pessoal. Não adianta pegar uma pessoa que é meu amigo, que é meu cliente, e dizer assim, quem vai atender agora é Flávia. Flávia pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se eu não ligar para o cara e conversar, e fechar, e falar, Flávia não vai conseguir fechar uma apólice desse meu amigo. Então é pessoal. Você só consegue transferir esse tipo de negócio quando você já tem muitos anos com essa pessoa. Então, por exemplo, a Elisângela trabalha comigo há 20 anos. Ela atende minha carteira, porque os meus clientes já sabem quem é a Elisângela. Meus clientes já conhecem a Elisângela de mais de 10 anos, 15 anos
renovando a minha carteira. Então aí tudo bem. Agora não dá para você querer iniciar a operação terceirizando o atendimento. Não funciona, não dá certo. E é por isso, inclusive, que a Touareg deixou de ter o modelo loja. Eu deixei de comercializar o modelo loja porque eu não acredito que uma pessoa vai gastar 30, 40, 50, 100 mil para montar uma loja e ele vai ter resultado, simplesmente porque ele abriu uma loja. Não é isso que vai fazer o cara ter resultado. O que vai fazer o cara ter resultado é ele sentar a bunda na cadeira, começar a ler, começar a estudar, passar lá seus 2 meses estudando, depois ele sair e ir à rua, a campo, trabalhar. Depois disso ele pode abrir uma loja, como Lagoa da Prata abriu, como Ezequiel abriu e vários outros abriram, mas ele já tinha uma carteira formada, já tinha uma clientela formada, já entendia do produto seguro, já sabia falar o que era o seguro, como é que funcionava, e aí sim ele investiu para abrir a loja. Ok, mas você simplesmente entrar no negócio, começar pelo caminho contrário, eu já vi pessoas que tinham anos de mercado de seguros, montarem uma loja e não conseguirem manter. Pessoas que já tinham carteira formada e tudo mais e queriam botar uma loja com 5, com 6, com 7, com 10, com 15 vendedores e não conseguir manter. A gente tem feito aqui projetos, né, de ampliar a nossa operação e a gente vê o quanto que é custoso, né, você custear uma operação durante 6 meses, por exemplo. Tem operações que você vai iniciar, você tem que ter 300, 400, 500 mil reais para você custear 6 meses de operação, até a coisa começar a gerar um fruto, começar a gerar um resultado. Então, assim, é importante que vocês tenham esse conhecimento, esse entendimento, para que vocês não quebrem a cara. A pior coisa que tem, isso eu falo de coração, é a gente saber que tem um parceiro nosso que está sem dinheiro por causa de decisões que ele tomou unilateral, né? Porque não vai faltar conselho de nossa parte, e aí está sem dinheiro, está quebrado, está devendo e está com dificuldade financeira. A gente montou esse projeto para que as pessoas ganhassem dinheiro, para que as pessoas tivessem um negócio bom, rentável e pudessem progredir na vida, e não para prejudicar ninguém. Essa não é a nossa ideia e nunca será, entendeu? Então acho que é... Muito bom. Me fala um pouco, Adriano, sobre a questão da manutenção dos clientes, né? Tem uma frase que diz que é mais fácil você manter um cliente do que conquistar novos. Acho que a gente está passando por essa era, né? O cliente, hoje, ele não é tão fidelizado como já foi um dia. Está mais difícil. A gente trai muito fácil as empresas, né, que prestam serviço para a gente. O que você faz para a manutenção da sua carteira? Bom, Flávio, eu acho que aqui no interior é meio que até ponto passivo, sabe? A maioria dos corretores assume frente de acionamento, de assistência, de abertura de sinistro. Eu sei que até não é um conselho que deram lá no início, né, porque fica muito em cima da gente aqui. Porém, se a gente não faz isso, o outro faz e aí a gente acaba perdendo esse cliente. Esse é um ponto. Eu sempre estou ligando para o cliente, olha, como é que está, fazendo alguma coisa, o residencial já fez. Residencial, confesso, até não tem vendido bem, não tem performado bem em residencial, mas pode apostar, eu ligo. Eu acho que é mais cultural da região, a gente tem que quebrar isso aqui um pouquinho, estou tentando. Mas sempre oferecendo novos produtos, perguntando como é que está, se está precisando de alguma coisa durante a vigência da apólice. Eu acho que é o básico, que qualquer pessoa, qualquer vendedor, nem o corretor, qualquer vendedor tem que se importar com o cliente. É isso que eu sempre aprendi vendendo, né? Sempre, como eu falei, eu sempre trabalhei no comercial, desde o início. Desde quando eu cumpri o horário da loja do meu pai, era parte comercial. Então, eu acho que o que mantém o cliente na sua carteira, ele vê, notar que você se importa com ele. Você pode atende... fazer alguma coisa, mas sim, eu acho que é o ponto principal. Beleza. Você atende fora do horário? Como é que funciona isso? Final de semana você consegue desligar? Eu vou dar um exemplo aqui. Recentemente, um cliente voltando de viagem, mascate, como caiu no buraco, estourou a rota e tal. 3h30 da manhã, tá ligando. Então, atende fora do horário. Tá? O celular fica do lado da minha cama ligado. E eu peço uma posse, eu já falo para o cliente, olha,
fico à disposição 24 horas por dia. Mas eu sou humano, eu friso essa questão, mas eu sou humano. Se eu não conseguir te atender por um motivo ou por outro, o 0800 seguradora está aqui, eles vão conseguir te atender. E assim que você conseguir falar comigo, a gente dá prosseguimento. Mas eu sempre gosto de utilizar isso, porque se eu falar com o cliente, olha, eu estou 24 horas por dia e eu não consigo contato comigo, automaticamente eu vou ficar frustrado. Então toda vez eu já aviso, olha, eu estou à sua disposição, porém, por um motivo, por outras vezes eu posso não estar naquele momento. Então tem que deixar claras as coisas para o cliente não se sentir enganado também. É uma estratégia de manutenção. Se ele sabe que pode contar com você no final de semana, na hora que ele passou o aperto, ele vai renovar esse seguro com você. Agora sim, um ponto importante, Adriano, que eu acho que isso pode servir para todos nós aqui, né? Sempre que você estiver conversando com um cliente e que você, principalmente empresário, né, que tem uma gama, um leque maior de oportunidades de vendas, né? Pergunte para ele sempre qual o risco que ele tem, que ele gostaria de cobrir. Por que eu falo de risco? Porque o risco ele é algo que pode mudar de cliente para cliente e o seguro ele foi construído para proteger os riscos. Então assim, pode surgir uma apólice, uma ideia de apólice até nova, que ninguém nunca pensou, para atender aquele risco específico, ou pode surgir um negócio que você não imaginou que você poderia ofertar para ele, porque você nunca perguntou para ele qual é o risco dele. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu fui para uma palestra e aí discutiu-se muito sobre essa questão do risco e chegou para mim essa questão do risco. E aí eu liguei para um amigo meu que é dono de uma fábrica de colchões. A princípio eu imaginei que o risco dele qual era? Fábrica de colchão. Você pensa que é o quê? Não tenho ideia. Incêndio, né? Incêndio, né? Não é isso? Eu sempre imaginei que o risco dele seria incêndio, não é isso? E não é? Aí ele falou, cara, eu não tenho preocupação com incêndio. Eu falei, como não? Sua fábrica custa 70 milhões de reais, você não tem preocupação com incêndio? Ele, André, deixa eu te explicar um negócio. Quando a gente foi construir as fábricas, a gente foi para os Estados Unidos e foi ver como é que eram as fábricas lá, as fábricas mais modernas. E eles têm um conceito que é o seguinte, de minimizar o risco da fábrica. Como que ele faz isso? Ele separa a fábrica em módulos, onde cada módulo ele tem uma desconexão com o outro módulo. Então ele fica a pelo menos 6 metros do outro módulo. Então ele tem um trilho, né, que é um trem que roda pela fábrica e que transfere as mercadorias do módulo A para o módulo B, para o módulo C, para o módulo D, para o módulo E. Então o máximo que eu vou perder aqui em um incêndio é 5 milhões de reais, que é o que eu tenho em um módulo específico. E a construção da fábrica, a depender do módulo que pegue fogo, é barato, é 500 mil, 600 mil, que é um galpão, né? 700 mil reais. Então eu vou perder aqui 6 milhões de reais. Meu problema não é o incêndio. Aí eu falei, pô, mas e qual é o seu risco maior? Meu risco maior é de crédito, porque eu vendo a prazo para essas lojas de imóveis, você conhece bem que você trabalhou com loja de imóvel, e o cara quebra e eu fico cheio de cheque na mão de fornecedor dele, porque ele me repassa os cheques dos clientes, dos fornecedores, e eu quebro junto com ele. Porque ele quebrou, o cara vai suspender do outro lado e não vai me pagar. Aí nessa brincadeira, eu saí com um seguro de crédito, que era algo que eu nunca pensei em vender para ele. Na verdade, eu não tinha nenhum cliente de seguro de crédito, eu nunca nem tinha pensado em vender, mas levantou a ideia, eu fui lá, procurei as seguradoras que faziam e apresentei uma proposta e a gente acabou fechando. E depois a gente fechou o seguro da fábrica no valor de 5 milhões, que era o valor da perda máxima provável. No seguro de incêndio, você pode fazer uma apólice de um valor específico. Lógico, você tem que informar o valor da fábrica. Então a fábrica é 70 milhões. Mas ele quer contratar só 5. Aí você faz o seguro de AVR, o valor da fábrica é 70 milhões, vai deixar claro que a fábrica custa 70 milhões, mas você vai contratar uma apólice de 5, que é a perda máxima provável que o cliente entendeu ali que você pode.
Então eu saí de lá com o seguro da fábrica, que eu não tinha, porque o meu cliente ele não queria o seguro da fábrica no valor total. Então eu trouxe a proposta de 5 milhões, que era o que ele queria, e eu saí de lá com um seguro de crédito. Então assim, às vezes não é aquilo que você quer vender para o seu cliente, mas você tem que ouvir dele, os medos dele, as necessidades dele e ofertar o produto que você identificou através dessa análise, entendeu? Trazendo para a gente um pouquinho de revisão teórica, né? Trazendo um livro que a gente iniciou o mês passado, que é a Gestão Estratégica do Franchise, de Edir Ribeiro e outros autores, ele fala que houve um tempo no varejo em que os consumidores faziam fila para comprar nas lojas, independente se o atendimento era bom ou ruim. Se o cliente queria um produto, ele ficava refém da loja. Era mais do que venda. Abordar o cliente dizendo, pois não, quero uma ajuda, geralmente ele aceitava a ajuda e comprava. Só que o mundo mudou, o varejo mudou, mas dentre todas as mudanças, nenhuma se iguala ao comportamento do consumidor. Você concorda, Adriano? Concordo. O consumidor, olha só, por coincidência, eu ouvi isso ontem nessa reunião que eu tive ontem de manhã, com esses 3 clientes lá. O cara me perguntou, olha, primeira coisa que eu quero saber de você, inclusive eu fiz questão de encontrá-los pessoalmente. Tudo estava se desenvolvendo no telefone, mandando questionário, vamos ver. Não, você tem um tempo aí na próxima semana para a gente se encontrar, eu visito você, a gente bate um papo. Aí a gente conseguiu essa reunião ontem lá. O cara me perguntou, olha, eu tenho seguro dos meus veículos, pontos de crédito, estou satisfeito com o meu gerente lá e tudo. Então, só para te avisar, eu gosto de ser bem tratado. Ele falou exatamente essas palavras, eu gosto de ser bem tratado. A gente dando certo nessa apólice aqui, se tudo se desenvolver da forma que você está explicando bem para a gente, tudo, pode apostar, todos os outros seguros a gente passa para você. O que é esse cliente lá? Ali a região, ali, quem conhece, talvez o Gabriel e o Felipe conheçam, é a região de Garatinga, Antunes, Pará de Minas. A região ali é muito rica em granjas, que é onde eu estou querendo entrar com eles lá, mas é muita cerâmica. A fabricação de tijolo é a capital nacional do tijolo. Com certeza tem tijolo na casa de vocês aí em Salvador, feito ali em Garatinga, na região de Antunes e Garatinga. Então, esses clientes, todos esses 3 que eu reuni lá, eles têm as granjas e também têm cerâmicas. Então, são negócios em potencial. E o cliente, porque ele já abriu o leque, olha, se der certo nesse produto, a gente vai abrir para você novas oportunidades. Foi o que eu entendi. Então, basicamente é isso. O consumidor, ele sempre gostou, e eu acho que isso não vai mudar, né? Ele gosta de atenção, gosta de ser bem tratado. Naquele momento que você está prestando atendimento, ele gosta de ser único. Eu não vou negar, meu telefone tocou algumas vezes durante a reunião, eu não atendi. Dei ente da chamada, nem respondi que eu ia ligar de novo, depois eu não respondi. Quando eu saí de lá, eu fui retornando as ligações. Então, o cliente, assim, se eu tenho uma dica que eu posso dar para todo mundo, que eu aprendi ao longo, né, da minha experiência no comércio, né, lidando com o público, é essa. O cliente não vai mudar essa percepção de se sentir acolhido, a palavra é essa, mas se sentir. Você está dando atenção para ele, está ouvindo o que ele quer dizer. Bacana. Então, uma dica que eu vou dar para quem está começando a menos de um ano aí, porque de fato faz diferença. Você falou ali o tratamento, né? Ele se sentiu bem com você. Olha só, não tem a ver com o produto em si, o serviço em si, a parte técnica da organização. Tem a ver com comportamento e relacionamento. Aí ele abriu as portas para você. Automaticamente ele dá uma frase para você, já te dizendo o segundo passo. A gente vai para o próximo produto. Ou seja, que você realmente, o que você está dizendo que você é, se eu posso confiar na sua empresa, a gente vai fazer negócio e a parceria vai acontecer. Confiança. Fala um pouquinho de confiança pra gente, por favor. Bem dentro disso que a gente conversou, né? Uma coisa que eu gosto de utilizar muito também, claro, todos os meus negócios, eu sempre fui vendedor. Tem muita gente que parece que tem vergonha dessa palavra. Eu sou consultor de vendas. Eu sou representante comercial. Tipo assim, usa outras palavras para descrever.
de móveis planejados, eu fui vendedor de porta em porta, eu esqueci um outro ponto que eu fui também, eu fui vendedor de confecção infantil, período dos 10 anos, eu esqueci desse bom negócio. Eu fui vendedor, eu não fui representante comercial, e eu sou vendedor de seguros. Não preciso ter vergonha dessa palavra aqui. Vender, a gente sempre tem, todo mundo está vendendo alguma coisa. Todo mundo. O médico está vendendo sua expertise, o engenheiro está vendendo seu projeto. Eu estou vendendo seguros hoje. É isso. E seguros é um negócio. Verdadeiro. Seguros é um negócio muito bom que paga muito bem para quem faz bons negócios, né? Então tem muita oportunidade de ganhar dinheiro. Eu acho que vale a pena, inclusive, eu acredito, eu não tenho certeza 100%, mas eu acho que 99% de certeza, de que você foi o maior vendedor de consórcio no último mês, não foi? Não foi? Não foi? E assim, consórcio, cara, nada mais é do que você vender um sonho. Você vendeu para o cara a possibilidade dele comprar algo, né? Sim, sobre o consórcio, eu quero fazer um ponto aí. Eu comecei ano passado no início de fevereiro, né? No início de fevereiro de 2024. Em 2024 eu não vendi nenhuma carta de consórcio. E não foi por não oferecer. Foi por não conhecer. A dica que eu dou também é essa, gente. Se você não conhece o que você está vendendo, o que você está ofertando, você não vai vender. Não vai conseguir. Não adianta. É chover ou molhar. Você tem que conhecer primeiro para poder saber, porque vai surgir dúvidas. Às vezes, naquele momento, você não consegue acionar o pessoal da Coreg ou o pessoal da própria administradora para poder tirar a dúvida do cliente. Você tem que se virar ali naquele momento. Óbvio, se surgir uma dúvida mais técnica, mais detalhada, você perde um tempo e vai responder ao cliente. Mas sem um conhecimento, no mínimo básico, você não consegue vender nada. Essa é a realidade. Então, ano passado, eu não vendi nada porque eu não tinha conhecimento. Eu fui buscando. Isso é tão verdade, Adriano, que eu comecei falando sobre a questão do estudo, né? Que o cara tem que chegar na tua regra e tem que estudar. Cara, se você demonstrar isso aqui de dúvida num produto, qualquer que seja ele, o cliente não vai fechar com você. Outra coisa importante, se você tiver dúvidas, é melhor você ser sincero com o cliente e dizer, eu não sei. Não é demérito nenhum não saber. Vou procurar saber e lhe retorno. Agora, se você der uma informação errada, já era. Eu vou dar mais um exemplo para o pessoal aí que está mais recente ainda na rede. É o seguinte, vou usar esse exemplo dessa reunião novamente ontem. É porque aqui a cidade é muito pequena. Aí me perguntaram, onde é seu escritório? É de Divinópolis? Porque é uma região referência aqui. Não. Meu escritório é em Araújo. Araújo. Fica aquela pontinha de desconfiança. Olha, o meu escritório é em Araújo, mas eu sou uma franquia de uma rede gigante no Brasil. Então a gente tem retaguarda, a gente tem estrutura para te oferecer isso que eu estou te falando aqui agora. Então, até para quem precisar de alguma coisa nesse sentido, falem, usem o nome da tua rede. Usem o nome. Olha, eu sou pequeno, eu sou uma unidade aqui do interior, porém, a nossa rede tem mais de 280 franquias no Brasil. E o escritório lá me dá todo o suporte que eu venha precisar. Eu usei isso, acredito que isso também cai naquilo que a Flávia perguntou sobre você demonstrar confiança para o cliente. Então é uma dica aqui para os novos, mais recentes, para usarem o nome da tua rede sem vergonha nenhuma. Passar o site, pedir para pesquisar no Instagram, na hora que bota o nome Touareg vai aparecer embaixo todos os franqueados, vai entrar no site e vai ver o potencial que é a Touareg, porque você está ali, aí o negócio é local, né? A sua atuação é local, mas a retaguarda, como você usou bem, ela precisa ser mostrada. E a gente, inclusive, a gente tem feito uma série de vídeos, uma série de... A gente está na fase hoje da Touareg que a gente está reformulando, refazendo todo o nosso material de comunicação. Então, tem vídeo novo, tem material novo, está refazendo tudo. E aí você vai ter muito mais facilidade de encontrar fotos do escritório, fotos da equipe comercial, vídeos da equipe como um todo, vídeos individuais das áreas, entendeu? Tudo isso a gente está preparando, já tem muita coisa disponibilizada
Tem muita coisa no canal do YouTube. Eu vou até pedir para vocês seguirem o canal do YouTube da Touareg. A gente tem lá hoje 70 inscritos. A gente está até fazendo uma live lá agora, né, no canal do YouTube. Mas assim, sigam, compartilhem, falem, porque é o fortalecimento da imagem que vai ajudar todos nós, né? Não só o Adriano que está em Araújo, mas qualquer outro franqueado que estiver em qualquer lugar do Brasil, ele vai poder se colocar como parte da rede. Então, pô, não é só o escritório de Salvador, a gente tem gente em todo lugar. Não é nada incomum de eu precisar de uma situação qualquer e eu ligar para um franqueado meu naquela cidade e perguntar: cara, tu conhece fulano, tu conhece ciclano, sabe chegar em tal negócio, entendeu? E aí o cara vai e aí chega. Então isso esse que é o poder da rede, né? A sinergia da rede. Já teve inclusive clientes que chegaram para mim e falaram: não, André, eu quero um atendimento na cidade. Não tem problema nenhum. Lá na cidade tal que vai atender o franqueado XPTO, e aqui em Salvador sou eu, e em São Paulo é fulano, e pronto, a gente consegue fazer isso. Não é o normal, não é o comum, mas assim, ninguém está aqui para fazer o normal, ninguém está aqui para fazer o comum, a gente está aqui para sair da caixa e fazer diferente. Isso é o que vai tornar a gente uma empresa maior e vai fazer com que a gente cresça cada dia mais, tá? Perfeito. A gente já vai iniciando, né, o nosso término. Eu só queria, nas últimas palavras, agradecer a Adriano, dizer que a história dele se assemelha para mim à história da Lego. Em sala de aula eu sempre passo o vídeo da Lego, aquele brinquedinho de criança muito antigo, né? Onde é uma marca de pai para filho, de avô para pai para filho, né? E eles passaram por 3 incêndios, além das muitas dificuldades que tiveram, né? E dos 3 incêndios, você tem noção do que você refazer uma fábrica por 3 vezes é muito difícil, né? E hoje continua sendo uma marca do mercado. E quem leva esse legado foi o filho, né? No caso, o neto. No seu caso, parabéns por você não ter se abatido lá atrás, na época do sequestro, e você ter olhado para frente e ter justamente, você trouxe a força do seu pai, e a gente vê claramente essa força no dia a dia, tá? Parabéns e obrigada, Adriano, pela participação. Adriano, se puder falar as suas palavras aí finais, né? Sim. Não, só mesmo agradecer mesmo, né? Como até no vídeo que eu mandei, agradecer aí o suporte da rede. Porque sem isso, como eu estou na cidade pequena, eu trabalho aqui na minha unidade aqui sozinho e sem chance de prosperar. Então, obviamente, né, quem veio na cidade e vê o resultado, acha, isso é um absurdo, ou impossível. E na verdade não é porque eu estou buscando na região. Então, se fosse só com os clientes de Araújo, de fato, apesar da cidade ser próspera, é uma cidade pequena, mas é uma cidade próspera, de gente trabalhadora, mas só para o resultado aqui não dá. Então, buscar na região, né? E no mais agradecer mesmo a oportunidade, de agradecer esse convite, né, para estar aqui dando meu depoimento, né, a minha experiência de vida, que eu vivi até agora. Só que eu estou vendo o Gabriel, eu só não venho falar da prata, não, eu respeito os meus. Inclusive, eu tenho que agradecer o Gabriel e o Felipe também, porque quando eu estava estudando, né, vou deixar esse depoimento aqui também sobre isso. Quando eu estava estudando para adquirir a franquia, eu entrei em contato com o Felipe me atendeu. Não, vem cá para a gente tomar um café, vou te explicar tudo aqui, os pontos positivos, os negativos também, vou te contar tudo aqui, para você tomar sua decisão de forma mais consciente. E foi um divisor de águas, me auxiliou aqui na hora da tomada da decisão. E pode ficar tranquilo, Gabriel, Felipe, eu não puxa tapete de quem me ajudou no começo, não. Não peixe, não. Mas assim, Mas aí, bacana a história. Vamos lá, é uma coisa importante, né? Alguns pontos que a gente falou aqui hoje que eu acho que vale a pena te reforçar, né? Primeiro, você não precisa estar numa cidade grande para você prosperar. Vamos fazer um paralelo. Se você está numa cidade grande, como São Paulo, por exemplo, você não precisa só trabalhar no seu bairro. Vai no bairro vizinho, vai na cidade vizinha, vai aonde você puder ir,
né? Eu acho que a gente que é nordestino, né? O mineiro, o baiano, o nordestino como um todo, ele tem uma coisa muito assim de pegar no carro e ir, né? Eu fiz muito isso na vida como um todo, de sair daqui para Vitória da Conquista, ir para Barreiras, ir para Juazeiro, Petrolina. Eu lembro que eu tenho clientes de Juazeiro e Petrolina, transportadoras, são clientes nossos até hoje, mais de 10 anos, né, que são clientes nossos. Dá uma receita aqui de pelo menos uns 10, 15 mil reais de comissão de seguros há mais de 10 anos. E foi um trabalho que eu fiz lá atrás, quando eu ainda conseguia ter tempo de pegar o carro, viajar e passar 2, 3 dias na estrada. Eu saía parando. Tinha um evento eu tinha uma parceria com o Sindicato dos Postos de Gasolina, e o evento normalmente era sexta e sábado. Aí o que eu fazia? Eu ia na segunda ou na terça, visitava os maiores postos de gasolina da região, invariavelmente visitava outras lojas que eu visse que fosse bacana, que tivesse uma estrutura boa, me apresentava, né, meu nome e tal, corretor de seguros, estou aqui, vim para o evento e tal. Aí eu falava algum nome de algumas pessoas, referência naquela cidade, e as coisas se abriam e a gente fazia esse trabalho. Aí eu voltava no ano seguinte, voltava no outro ano, eu fiquei 6 anos fazendo isso. E deu um resultado, que até hoje a gente tem, né? Então o primeiro ponto é você não se acomodar com a realidade, qual seja da cidade pequena, seja da cidade média e da cidade grande. Segundo ponto é você estudar e conhecer seu negócio, né? A gente viu aqui os diferenciais. Se eu te chamar aqui outros franqueados aqui, eles vão falar a mesma coisa. Então é estudar e conhecer realmente o produto que a gente trabalha. E o terceiro ponto seria a gente realmente buscar e ter aquela garra de fazer negócio. Eu acho que teve mais algum ponto importante que a gente pegou nesse bate-papo? Tem vários pontos. Tem vários né? pontos. Mas algum mais que você queira lembrar? Não. Você viu? Estou satisfeita com o Adriano. Está satisfeito. Então eu quero agradecer vocês, tá? Vocês todos, agradecer a equipe. A gente está aqui na sala, tá? O Marcos está filmando, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas a equipe. A gente está aqui, ó, todo mundo aqui, ó, apoiando, né, as iniciativas dos doidos, né? Eu falo dos doidos porque antigamente a gente fazia tudo hoje está até mais fácil, né? Mas assim, apoiando as iniciativas, a intenção nossa é estar fazendo mais iniciativas dessas, né, para vocês, para que a gente realmente evolua como rede, evolua como equipe e a gente consiga alcançar resultados muito melhores do que a gente tem hoje. Vem outros e crescer a rede. Né? Nos próximos, vem outros, vem já outros estamos de olho franqueados. nos outros franqueados, já estamos mapeando o perfil dos outros, porque a gente aprende muito na teoria, ouvindo você. Mas a prática, o case de sucesso, para mim, é sensacional. Beleza, então pode encerrar? Pode, fica à vontade. Então, vamos lá. Então, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? Bom dia a todos, bom trabalho. Tudo de bom para todo mundo, tá? Obrigada, pessoal, pela atenção. Todo mundo. Um abraço a todos. Valeu. Valeu. E aí, gente? Foi bom? Não foi? Muito legal. Na live deu pra pegar o áudio todo ficou bacana. Ficou ótimo. Você fez live ao vivo? Não, agora foi